Estamos de volta aqui no nosso programa, a Igreja Quer Saber. Vamos dar continuidade no assunto que nós tratamos no programa anterior sobre o Tribunal de Cristo. E hoje, pastor Edmar, eu vou fazer uma pergunta. Nós precisamos aqui fazer um esclarecimento a respeito do Tribunal de Cristo e o grande trono branco. Nós podemos afirmar o quê? Que são a característica do julgamento, e se é um julgamento, o grande trono branco e o Tribunal de Cristo? Olha, há distinções, e é bem pertinente essa questão para nós colocarmos aos nossos ouvintes que o Tribunal de Cristo é o momento quando os crentes deverão prestar contas das suas vidas a Cristo. E é muito importante não confundir com o julgamento do trono branco, que é uma outra situação diferente. Assim como nós já estamos falando sobre essa situação, o Tribunal de Cristo é para recompensas, o trono branco é para julgamento. Então, quando nós observamos isso, o grande trono branco é onde serão julgados e condenados os ímpios que não deram crédito à palavra de Deus e nem a Jesus Cristo, o grande Salvador. A realidade, quando nós falamos a respeito disso, está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15. Lá está bem claro, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar mortos que nele haviam, e a morte e o inferno, e deram os mortos que neles haviam também. E foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, então deixa bem claro aqui que esse momento do trono branco é um julgamento onde a igreja está junto com Cristo, né, julgando exatamente que os ímpios e todos o inferno e todos aqueles que andaram conforme a vontade contrária ao propósito de Deus. Pastor Marcelo, então nesse aspecto nós devemos afirmar, evidentemente que nosso assunto aqui é o Tribunal de Cristo, mas em comparação ou fazendo aí uma analogia com o trono branco, nós podemos afirmar que o Tribunal de Cristo, como foi dito na edição passada, que é para os crentes. Uhum. O trono branco já estarão os crentes e não crentes? Como é que é isso? Não. O trono branco, na verdade, é como o pastor Edmar acabou de ler esse texto, ele se refere exatamente para aqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. O trono branco já é o juízo para aqueles que estão condenados ao inferno. É duro falar isso, mas é o contexto plausível do texto, é o que eu falo. Por quê? Porque o trono branco, os crentes não estarão presentes. Só aqueles que realmente não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. É tanto que lá em Apocalipse 20, a partir do versículo 11, que já especifica o trono branco, diz que vão ser abertos livros. E além de livros, um livro chamado Livro da Vida. Singular, não é? O Livro da Vida. E é bom te entender esse texto aqui também, que nesses livros que vão ser abertos, não estão o nome daqueles que estão condenados. Vão servir de exemplo e de conscientização exatamente para aqueles que estão condenados ao fogo eterno, entendeu? Ao fogo, ao inferno. Então, esses livros aqui só estão escritos só o nome daqueles que é da igreja, faz parte de Cristo, né? É por isso que diz que são livros que vão abrir, e o livro da vida. Quem que está no livro da vida? Não foram aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Por que esse juiz, que não especifica aqui, que nós entendemos de forma implícita que é Cristo, quem vai abrir esse livro, quem é? Jesus. Ele vai abrir o livro da vida e vai, penso eu, lógico, na minha limitação, e vai dizer, olha, vocês não estão aqui. Vocês não estão aqui. Vocês não estão aqui. Então vocês estão condenados. Então o trono branco é exatamente para aqueles que já estão condenados ao fogo eterno. A igreja não participa do trono branco.
A igreja participa do tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Muito importante fazer esse esclarecimento para que a gente não tenha essa visão de que os crentes estarão diante do trono branco, né? Isso serão para aqueles que já estão condenados. Sim. Na verdade, vai se verificar o livro da vida. O nome não está lá. E serão abertos após o milênio. Após o milênio. Entendeu? Que ainda muitos ainda vão seguir ainda os trilhos, como se diz, de Satanás. Quando ele será solto. Muito bem. É uma discussão profunda, né? A gente foi entrar no trono branco. Com certeza, sim. É igual você fez a colocação, na verdade, o que é interessante? Só a gente frisar, claro, de tudo aquilo que nós já falamos. Na verdade, o trono branco, a igreja estará com Cristo. Com Cristo. Julgando os ímpios. Sim. Né? Isso é uma coisa interessante nós dizermos, né? Quando se fala da ausência, é da ausência de ser julgado. Mas eles estarão junto com Cristo, julgando esses ímpios. Sim, porque até então eles vão descer, a igreja Exato. vai descer com Cristo. Né? E isso já vai ser após o milênio. Né? Então a gente entende. No trono branco, a igreja vai descer com Cristo. Já vai estar Então, com Cristo. os crentes estarão presentes. Estarão porém, presentes. juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Muito bem. Dando prosseguimento aqui nesse assunto, pastor Edmar, nós precisamos, pastor Marcel, fazer aqui um esclarecimento importante. No programa passado a gente falou sobre esse assunto, mas veio uma pergunta nesse sentido, né? O tribunal de Cristo e a salvação. Nós já falamos sobre isso, né? Nós já ressaltamos sobre isso, que o tribunal de Cristo não está ligado à questão de salvação. Salvação é pela fé em Cristo Jesus, né? E nem pelas obras, né? Agora, o tribunal de Cristo, na verdade, eu não vou chamar de medição, mas vai ser as recompensas, exatamente, do trabalho prestado, né, da igreja, você como igreja, eu como igreja, da igreja aqui na terra. Então, o tribunal de Cristo é uma coisa separada dessa questão de salvação. Então, todo cristão no tribunal de Cristo são os salvos, né? São os salvos. Então, não tem julgamento, né, no tribunal de Cristo. O que é interessante nessa condição, pastor Fabiano e pastor Marcelo, aqui, na verdade, o que é que nós temos que observar? Que a salvação nos foi garantida pelo derramamento do sangue de Jesus Cristo. Essa questão, essa salvação, quer dizer, é a graça de Deus derramada sobre nós mediante o sacrifício de Jesus. É o pacto, é a aliança que ele fez mediante o derramamento do seu sangue. E isso está claro que quando a gente lê exatamente que em Efésios capítulo 2, verso 8, diz: pois pela graça que sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, dom, a dádiva, um presente, algo dado por Deus, né? Não das obras, para que ninguém se glorie. Tá vendo? Aqui mesmo ele já faz a distinção. Paulo faz e tem esse cuidado de mostrar. Quer dizer, salvação é uma coisa. Quer dizer, você vai executar a obra sim, mas a obra não te qualifica como salvação. Porque essa salvação, ela primeiramente é feita mediante a aceitação de Jesus, quando você faz isso no exercício da fé, consciente de quem você é, se humilhando aos pés do Senhor e sabendo que a sua vida é desenvolvida mediante o poder dele, a direção dele. Né? É você se colocar realmente debaixo do senhorio dele. Já a questão do galardão é outra coisa, é uma outra situação. É um fato totalmente diferente. Então, as pessoas precisam distinguir exatamente salvação de obras. Quer dizer, uma coisa é salvação, outra coisa é a obra. A obra, ela vem mediante a salvação que você recebeu. É uma das coisas que eu acho que as pessoas hoje muito confundem. Tem pessoas que trabalham muito a ênfase da salvação por intermédio das obras. Mas, na verdade, não é isso. A obra, ela tem que ser executada e ela é executada mediante a salvação que você recebeu. A consciência tem que ser essa. É um ato de agradecimento a Deus. De continuamente eu estar fazendo aquilo, e eu faço por quê? Porque algo maior já foi feito, algo impossível de eu fazer já foi feito, que foi a salvação. Eu não poderia e jamais teria condição de trazer a salvação a mim. Mas Deus fez isso por mim mediante a Jesus. Então, por esse agradecimento, por saber a intensidade e importância dessa salvação, eu exercito e executo obras e faço ela com amor, com prazer. E a maior obra, na realidade, de que nós falamos, é cumprir o que o próprio Jesus, lá em Marcos 16, vai orientar, né? Ir a todo mundo e pregar a palavra. Essa é a maior obra.
Sim. É pregar o evangelho, é pregar a palavra de Deus. Mateus 28 frisa muito bem essa questão, quando fala da importância do ensinar, do ir, né? do executar as obras pelo poder do Espírito. Então isso é uma coisa que é fantástico demais, e é uma riqueza muito grande, e é interessante nós trazermos isso à tona no programa que nós estamos falando aqui, né, nesse dia. Essa questão de obras, e é claro que quando nós falamos de recompensas, está ligado à questão das obras. Lá em Atos, no capítulo 1, inclusive o versículo número 8, ele vai dizer toda a estratégia de Cristo em anunciar a sua palavra através, começando em Jerusalém, depois Judéia, Samaria e tudo mais. Ele fala isso. Mas o que nos chama a atenção é que Jesus diz o seguinte, que nós seríamos suas testemunhas. Até porque a palavra correta ali, não que esteja errado, né? O correto que eu digo aqui não é que esteja errado, mas a palavra que se encaixa ali seria mártir, né? E esse mártir teria uma missão muito maior do que aquela que é somente sair e fazer testemunhar sobre Cristo. E dentro dessa condição que você está dizendo é tão interessante que Apocalipse 22:12 lá deixa algo interessante também, que fala, ó, eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então, para você ver o que quer dizer, é a questão da conscientização realmente do que você vai fazer pela salvação que você recebeu. E isso é o fator motivacional, se é que nós podemos assim dizer, o fator realmente de esperança é entender isso. Eu acho que nós temos que saber dividir muito bem essas questões. Isso. Né? Primeiro, nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, né? Mas isso é um dom de Deus, para que o homem não se glorie, se exalte. Exato. Né? Isso é importante observar. Primeiro, aquele que tem fé tem boa obra, mas nem todos que têm boa obra têm fé. Entendeu? Porque se nós formos começar a trabalhar nessa dicotomia, dessa dicotomia de saber, não, tem que saber dividir mesmo, é bem dicotômico mesmo. Isso. Porque a minha fé me motiva, entendeu? A fazer boas obras. Não é isso? Boas obras. E essas boas obras estão ligadas a quê, afinal de contas? A questão do carisma? Sim, faz parte. A questão do amor? Faz parte. A questão da comissão de ir? Faz parte. A questão de estender a mão? Faz parte. Por quê? Porque você é um resplendor da glória de Deus. Então isso terá o quê? Uma recompensa. Como se diz, você entendeu muito bem aquilo que era para fazer no meu reino. Essa temática, ela é tão interessante, e eu sempre volto a pensar em Romanos 12, os dois primeiros versículos, quando Paulo fala, rogo-vos, irmãos. Paulo realmente está fazendo uma súplica aos irmãos a entender a dimensão do que eles são e do que eles podem fazer a partir dessa consciência. Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quer dizer, não é uma questão que está presa apenas às quatro paredes em termos de culto, mas é a questão da vida. Quer dizer, e não se conformar, se amoldar ao mundo, em que sentido? De entender tudo aquilo que Cristo fez e o que você tem que fazer. Parte do quê? De uma consciência. Isso é fundamental. Importante. Mas nós vamos para um rápido intervalo e já estamos de volta com o nosso programa A Igreja Quer Saber. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida.
Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Estamos de volta com o nosso programa, a Igreja Quer Saber, dando continuidade nesse tema que é bastante curioso sobre o Tribunal de Cristo. E nós, no último bloco, nós falamos sobre a questão das obras relacionadas ao Tribunal de Cristo. E essa recompensa que nós receberemos, os crentes receberão da parte de Cristo pelo trabalho que fizeram. E nós entramos justamente na ideia de quando Cristo, lá em Atos, ele fala sobre isso, né? Que nós seremos mártires. Muitas vezes as pessoas colocam um pensamento e aí introjetam na mente das pessoas a questão de que o Evangelho de Cristo simplesmente sair, pregar, você não tem perseguição e nada. Na verdade, não é isso. A recompensa que nós receberemos dentro do Tribunal de Cristo é mediante o trabalho que nós fizemos. Certo, pastor Edmar? Sim. E é interessante quando nós falamos sobre essa questão, o fato de nós entendermos que algo que esclarece o que nós estamos dizendo é o que, na verdade, Tiago escreve. Uma das primeiras cartas do Evangelho a ser escrita é a carta de Tiago, né? É uma das primeiras exortações dada à igreja. E ele já trabalha e combate justamente o que? Essa questão da fé e da obra. Algumas pessoas dizem que há um embate entre ele e Paulo, mas na verdade não há nenhum tipo de embate, pelo contrário, há uma complementação. O que Tiago diz exatamente o quê? Mostra-me a tua fé e eu mostrarei as minhas obras, e trabalha esse conceito por quê? Porque fé e obra, elas andam juntas. Todas as pessoas aqui, igual o Marcel disse anteriormente, que todos aqueles que realmente têm fé em Cristo e que têm a consciência do que Cristo fez exatamente por ele, ele vai executar isso, isso vai transformar e redundar em obras. É impossível você ver um cristão, no que diz respeito assim, na consciência do que é ser cristão realmente, ele não executar uma obra. Ele acaba fazendo realmente alguma coisa. E isso por quê? Porque ele se torna altruísta. Ele entende a importância do que é realmente você estar na presença de Deus. E a fé, pastor Marcelo, vai te mover a isso, né? Uma frase que o pastor Edmar acabou de usar: mostra-me tua fé, eu mostrarei as minhas obras, né? Na verdade, a fé é a mola propulsora disso. É tão bom de entender essas questões, porque o que adianta nós termos fé se nós não temos obra, não é? E vice-versa. O que adianta ter obras e não ter fé? Esses dias eu estive, você sabe, eu estive lá no Japão, estava no Japão. E eu fiquei encantado com as obras dos japoneses, né? Porque é tudo muito perfeito. Eu vou dizer essa palavra mesmo, tudo perfeito, tudo funciona muito bem. A questão moral, a questão ética, né? A questão comportamental, os princípios, sabe, humanos que ali regem aquele país. É um negócio impressionante, né? São obras, mas a pergunta que eu faço: eles têm fé, né, em Cristo? É lógico que o Evangelho está chegando lá, a igreja já está lá, e muitos já estão trabalhando para poder levar essa fé em Cristo. Porque fé, no grego, é pits, você sabe, pits, que significa o quê? Fé salvífica, fé em Cristo. E todos esses que têm esse pits, essa fé, ele vai gerar, na verdade, bons trabalhos para o reino. Bons trabalhos para o reino. E é isso que Jesus sempre abordou. Jesus nunca desvinculou fé e obras. Pelo contrário, se você for estudar o Sermão do Monte, ali tem fé, ali tem obras. Mas eu quero deixar uma passagem bem interessante aqui de Mateus. O Senhor Jesus mesmo falando sobre essas questões. Mateus, capítulo 10, no versículo 40. Olha o que ele diz aqui sobre as recompensas. Ele fala assim: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão. Eu não vou entrar na questão do galardão agora aqui, que vem para outro assunto, tá certo? Galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá um galardão de justo. Olha só. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, e um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. É como eu disse, eu não quero entrar na questão do galardão, mas eu quero mostrar aqui a questão da obra. Todos aqueles que fazem algo para o reino de Deus, que fazem algo para Jesus, na verdade estão colaborando exatamente com o reino. E a sua fé está imbuída aí. Porque tudo que nós fazemos hoje, na verdade, nós sempre pensamos em agradar a Deus, não é verdade? Não, vou fazer isso porque Deus vai se agradar de mim. Mas, na verdade, nós não fazemos isso porque nós temos que agradar a Deus. Nós fazemos isso porque nós já somos agraciados por Deus. Então, isso já faz parte da nossa natureza cristã, né? Nós realizamos obras porque nós somos felizes com o Senhor. Nós gostamos de estar na obra, fazendo a obra. Não para agradar a Deus. Porque Deus, na verdade, se tudo que nós fazemos hoje, se nós formos agradar a Deus, eu tenho minhas dúvidas que Deus vai passar o dia todo agradado comigo. Então eu prefiro fazer isso porque isso já está dentro de mim. Eu sou uma nova criatura. Na verdade, nossas atitudes, nossas ações não mudam Deus. Não mudam Deus. Deus não está lá em cima, pastor Fabiano, desculpa a expressão, batendo palma para as minhas obras. Não. Ele não está lá, olha, esse daí sim, esse aí realmente é bacana. Não, aquele dali está meio fraquinho. Não. As pessoas que fazem obra, porque a obra de Deus é porque já tem uma fé inabalável. É interessante quando você fala isso, Tiago, aqui, Tiago 2,22 fala, vês que a fé cooperou com as suas obras. Muito bem. E pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Muito bem. Então isso é importante. Por que nós realizamos boas obras nesse sentido? Porque nós temos uma fé inabalável em Cristo. E deve estar no caráter cristão, deve né? estar no caráter cristão. Uma coisa importante que você falou é que quando nós recebemos a Cristo, isso já tem que estar dentro de nós. Até porque Cristo, quando veio ao mundo, manifestou-se, Deus manifestou-se como homem, uma das características muito evidentes do seu ministério foram as obras, operou milagres, fez maravilhas. Olha que Jesus fala, eu sou o que? A videira. Né? E tem uma passagem que ele fala, esqueci agora, me falha a memória. Evangelho de João, capítulo de número 15. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que está em mim e eu nele, o quê? Bons frutos dará. Mas sem mim, nada podeis fazer. Nada de quê? De bom. Olha essa coisa inteligente. Mas pode fazer algo aparentemente bom, mas sem mim, nada. O critério está realmente agregado a ele, no princípio dele, no princípio referencial dele, né? Não é? Gente, é muito interessante quando a gente consegue observar isso à luz da Bíblia, né? Olha, vedes então, 2,24 de Tiago, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, quando a gente observa isso aqui, ó, de igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez por outro caminho, e por outro caminho. Ou seja, a fé e a obra são distintivas, elas andam juntas. Quando você entende realmente a realidade da fé, você exercita obras. Mas para você exercitar as obras, você precisa da dádiva da fé, de acreditar. Então, isso é algo que é importante. O resultado, o exercício da vida cristã em si, não é um se contrapondo ao outro, pelo contrário, é um somando-se ao outro. Ou seja, o que vamos receber no tribunal de Cristo é resultado porque nós tivemos fé de aceitar a Cristo. Mas em cooperação a isso, por causa dessa fé, nós executamos obras. E essas obras autenticam diante dos homens que realmente nós estamos ligados e firmados em Cristo. Muito bem. Dentro desse assunto, a gente sempre vai entender que o tribunal de Cristo será para os crentes. Mediante as obras que fizermos, receberemos galardão. Por isso que nós entramos nessa temática das obras e da fé. Importante agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos na vida de poder fazer a sua obra, estar exercendo aquilo que o Senhor nos ensinou, que é ministrar a palavra de Deus. É isso que tem que fazer a diferença na nossa vida para que faça diferença na vida das pessoas. O tribunal de Cristo será não um julgamento em si,
mas uma recompensa daqueles que fizeram aqui pelo reino de Deus, evidentemente. Então nós queremos agradecer aqui a presença dos meus companheiros, pastor Edmar e pastor Marcel. Deus abençoe a vida de vocês. Estaremos aqui sempre nesse programa A Igreja Quer Saber, trazendo conhecimento para as pessoas daquilo que o Senhor nos ensina através de sua palavra. Pastor Marcel, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, senhor, pastor Fabiano, mais uma vez. Obrigado também ao Ministério Vila Nova, né, que nos tem concedido essa confiança. E eu fico feliz em poder estar colaborando aqui. Eu creio que são assuntos que não se esgotam, né, não apenas em uma pequena discussão, mas que possa clarear um pouco e estimular você que está aí do outro lado, né, estudar também, buscar mais, e quem sabe até nos trazer novas ideias, né, novos conceitos teológicos para que a gente possa aprender também, porque isso aqui tudo é um aprendizado. É verdade. Deus abençoe, pastor Edmar. Eu agradeço também mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. O assunto, né, na verdade, é um assunto muito extenso e rico, né? E a gente não conseguiria jamais, talvez, esgotá-lo aqui. E eu quero agradecer por participar, porque nós também crescemos, igual o pastor Marcel disse. Então, que Deus abençoe o nosso ministério, o nosso pastor presidente, pastor Josué, que nos dá essa oportunidade. E eu quero aproveitar e mandar um abraço às 3 pessoas mais especiais que eu tenho na vida, que, na verdade, me alegram muito, que é a maior recompensa que eu tenho. A pastora Rosane, minha esposa, o Vinícius e a Giovana. Um abraço e um beijo no coração de vocês. Muito bem, Deus abençoe. E nós estaremos aqui no sábado, às 9 horas da noite, às 21 horas, e na segunda-feira, com o nosso programa A Igreja Quer Saber. Não esqueçam de enviar a sua pergunta no WhatsApp que está aí na tela, e nós teremos o maior prazer de responder aqui no programa A Igreja Quer Saber. Deus abençoe e até o nosso próximo programa.